A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde você encontra maravilhosas Bíblias, livros e produtos para dar de presente, livros para estudar, coisas maravilhosas. Faça uma visita na CPAD, ali na Conselheiro Cotegipe, dê uma olhadinha, faça sua compra. Estamos estudando então a lição de adultos do segundo trimestre de 2022 sobre os valores do reino de Deus. Hoje é a nossa lição número 13. Hoje é a última aula desse trimestre. Que Deus te abençoe. Você que nos prestigiou até aqui, deixou o seu like. Se você perdeu alguma aula, não esqueça, dê uma olhada na playlist, assista outras aulas. De repente você chegou aqui nessa última aula ou nessas últimas aulas, dê uma olhadinha nas aulas anteriores e, por gentileza, deixa aqui embaixo os seus comentários, né? Se você gosta de escrever, fique à vontade. Se não gosta, diga um amém, um glória a Deus, um Deus te abençoe. Alguma coisa, mostre que você está vivo, está ativo, interaja conosco, porque é assim que nós gostamos de fazer. Vamos lá, a verdadeira identidade do cristão, texto áureo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Verdade prática, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Você tem que ouvir a palavra e tem que colocar em prática. Não basta só ser ouvinte. Mateus 7, 21 a 27 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui nós temos um texto maravilhoso, do Sermão do Monte. Os objetivos desta aula: primeiro, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. Terceiro objetivo, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Então a palavra-chave dessa lição é identidade. Identidade, Na introdução, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem final, conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Eu e você precisamos fazer a diferença no mundo. Nessa lição, então, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver.
a maneira como nós vivemos. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Não só ouvir, mas praticar. Nisto, então, consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Olha aí de novo a palavra identidade. Ouvir e praticar, né? Tópico 1. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras? Será que existe isso? Eu tenho fé, mas é só de palavras? Mateus 7:1, o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tá? Então esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, não é suficiente. Mas é preciso colocar em prática o que se diz. Aquilo que fala tem que ser colocado em prática. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude, né? A pessoa viver os princípios do reino de Deus. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Amar de verdade e amar praticando obras, demonstrar esse amor com obras. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Então a pessoa, vamos ver esse texto, Romanos 10, 9 e 10, quando a pessoa confessa, não é sobre isso que Jesus está falando. A pessoa tem que confessar, faz parte, né? Romanos 10, foi isso que eu falei? Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Então os irmãos, quando puderem, adquiram uma. Porque a palavra da promessa é essa, não, estou no capítulo 9, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então tem que haver sim confissão, tá? Mas só isso, né, não é suficiente. Ele está falando que não é só confessar, tem que se crer, né? Tem que se praticar, colocar no caminho. A fé cristã também é confissão, conforme nós acabamos de ler. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Lembra quando nós falamos dos atos de bondade? Na lição número 11, a pessoa que faz boas obras, mas ela não crê em Deus. A pessoa faz boas obras, mas não é em nome de Jesus. Então, essas boas obras, elas não têm valor para Deus, tá? Só tem valor para Deus quando essas ações, essas boas obras são submetidas ao Senhor Jesus Cristo, tá? De acordo com os princípios do reino de Deus. Então, já vimos aí que a fé não é só de palavras, ela é de ação, né? E ela tem que se falar e tem que se praticar. Número 2, os milagres não transformam o caráter. Isso aqui, se for pregado em algumas igrejas aí, vão falar que a gente é até herético. Os milagres não transformam o caráter. Vamos ver. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres
ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Muita gente está com essa ilusão. Aí ele diz, nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas, com os elogios humanos. A Bíblia rechaça a falsa piedade, tá? Essa piedade fingida, mentirosa, só aparente. Aqui, então, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Pregar bonito, realizar milagres e maravilhas, isso não prova que a pessoa é discípulo ou discípula de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados no dia do juízo final e eles não entrarão no reino de Deus. Serão desmascarados, tá? Sejamos, pois, eu e você, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Sabe aquelas igrejas ou aqueles movimentos, aquelas denominações que você pode viver do jeito que você quiser, você pode adulterar, que não tem problema, você pode viver amasiado, você pode ter relações ilícitas sexuais com a sua namorada, com a sua esposa, coisas que não estão de acordo com a Bíblia, e não tem problema. Vai ter problema, tá? Isso você não está praticando a palavra, você é um falso seguidor de Jesus. Nós, se não obedecermos a palavra, você pode pregar bonito, pode ensinar bonito, pode realizar sinais e prodígios, mas você não está obedecendo a palavra, você não está praticando obras de acordo com a palavra de Deus. Vamos ao terceiro, fazendo a vontade então do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. E aí ele cita Mateus 7,21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, significa uma escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Então, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Esse telema aí é você querer obedecer, né? Você ter vontade, você determinar obedecer à palavra de Deus. E aí você estará fazendo a vontade de Deus. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente, tá? Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Então, nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Se alguém disse para você que mesmo pecando você vai morar no céu, esse é um falso profeta, é um mentiroso. Se alguém disse para você que você nem precisa casar para você tomar santa ceia, esse é um falso profeta, é um mentiroso. Você tem que ler a Bíblia, tá? Então você tem que saber o que é pecado, o que é errado, o que desagrada a Deus, tá? Porque senão você vai viver em pecado e vai para o inferno. Então você é responsável também pela sua salvação. Por isso, então, nós devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. A oração modelo que Jesus ensinou em Mateus 6.
A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Portanto, aí ele coloca assim, é a vontade do Pai que o Espírito Santo produza em nós o verdadeiro caráter de Cristo. O Espírito Santo foi dado a mim e a você para produzir dentro de nós o caráter de Cristo. Portanto, oremos como o salmista, no Salmo 145, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Na linguagem de hoje, que eu vou ler agora, a nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo ele é muito interessante, Salmo 143 e o verso 10. Eu quando li, eu achei muito legal, que ele diz assim, tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, né? Aqui ele coloca, ensina-me a fazer, ele usou a mesma versão, mas tem que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro, tá? Então, mas o que eu queria dizer é que tem uma dessas versões, eu li, que ele diz assim, me faz querer fazer a tua vontade. É mais forte, né? Aqui ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Mas o que está por trás desse ensina-me a fazer a tua vontade, o salmista ele diz, me faz fazer a tua vontade, me dá vontade de fazer a tua vontade. É nesse aspecto que eu quero enfatizar, que é o que a gente precisa, porque a nossa vontade é não fazer a vontade de Deus. A gente não... Fazer o certo é muito difícil. Fazer o que é errado, fazer o que é mal, é muito fácil, a gente já tem essa tendência. Agora, querer fazer o que é certo é que é difícil. Então, a gente precisa que Deus nos dê essa vontade, é muito interessante. Então, os falsos seguidores de Jesus Cristo, eles serão condenados, ao contrário do que prega algumas denominações, né? Conforme eu já mencionei, você pode viver do jeito que você quiser, que você vai para o céu do mesmo jeito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então são algumas teologias, alguns ensinos completamente equivocados, heréticos, fora da palavra de Deus. Nós temos que olhar o que está escrito na palavra. E aí, no tópico 2, em quem estamos alicerçados? Número 1, o alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Tá? Tem gente que não gosta de ouvir. Suas palavras, a palavra de Jesus, são palavras eternas, espírito e vida. Tá? Então, a palavra de João 6,33, a palavra de Jesus, ela traz vida. Vamos ver o que Jesus falou. João 6, não é isso? João 6,33, ele diz assim, estou lendo na nova Almeida atualizada, 33, Jesus, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Jesus está falando dele mesmo. Versículo 68, cadê? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Então a palavra de Deus é palavra de vida eterna, é espírito, né? É saúde. Então por meio delas, por meio da palavra de Deus, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela desce para o nosso coração, nós vamos sendo moldados ao caráter de Cristo, nós vamos adquirindo o caráter de Cristo. É isso que ele está falando. Então, atente para a expressão minhas palavras, Mateus 7,24. No grego, a palavra é logos, mas nesse texto ela se encontra no genitivo, que é um modo da gramática grega, né?
cuja ideia central é de posse. Tá? Então, esse modo do grego, né, do verbo, é genitivo, é de posse. É esse o sentido. Então, não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus, a palavra logos. Tá? Essa palavra é poderosa, é o logos, conforme a linguagem de João que nós acabamos de ler. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Aí tem algumas referências que você, professor, vai me fazer a gentileza de ler aí com os seus alunos. Eu vou ler só uma que eu sou apaixonado, que é Colossenses 1,17. Eu amo Colossenses, né? Ele fala do nosso Cordeiro, do nosso Salvador Jesus Cristo, mas aqui ele cita o capítulo 1,17. Ele diz assim: antes de tudo, está falando de Jesus, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então Jesus está falando aqui da divindade de Jesus, está falando que Jesus aqui ele é Deus, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo. Em João 1:1 também fala que ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus ele veio a este mundo, mas ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, e depois que morreu, ressuscitou e voltou ao seu estado original de divino, de Deus. Tá? Isso é muito importante. Tá? Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele, o nosso Deus, é o alicerce da nossa edificação espiritual. Lá em Salmo 127, verso 1, quando ele fala que em vão vigia a sentinela, não é isso? Salmo 127, vocês aí que já decoraram a Bíblia toda, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, se o Senhor não edificar a casa, não adianta eu e você tentar construir, que o nosso alicerce é Deus. Tá? Segundo, a importância do bom alicerce. Agora eu vou entrar aqui na vida dos construtores, dos pedreiros, dos engenheiros, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa, é uma tragédia. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases, nas colunas, lá no alicerce. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, e o outro insensato, que edifica na areia. Mateus 7, 24 a 27. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Aminos. Petra e Aminos. Professor, vai treinando aí com os alunos falar em grego, tá? É Petra e Aminos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza e fortaleza, de muita sustentação. Tá? E Aminos. Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Então veja aí, Petra e Aminos. Petra e Aminos.
Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, tem estrutura, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Vai guardando essas informações. Então, quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Tá? Nada abalará a fé dessa pessoa. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos então o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele, que é o fundamento, sobre Jesus de Nazaré. Tá? Quem está firmado em Jesus, está firmado na rocha verdadeira. Número 3, a relevância do praticar. Então vimos aqui, o alicerce começa pelo ouvir, depois a importância do bom alicerce e agora a relevância do praticar, a relevância da prática. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. A pessoa que ouve e põe em prática, ela está pronta para obedecer a Deus. Ela vai conseguir obedecer a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego frônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, né? Frônimos, né? Quer dizer inteligente, sábio no grego. Pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos ou postulados filosóficos, mas na grande rocha eterna que é o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui nós temos do grego moros, né? Não Sérgio Moro, tá? É o moros do grego, que aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, né? Motivo pelo qual os que são assim, né, os que são ímpios, que são incrédulos, que são tolos, não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica que estamos estudando: o prudente e o insensato, né? O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Você já parou para pensar na sua vida? Que tipo de construtor você é? É só você pensar, você tem acertado mais ou você tem errado mais? Aí você vai ter uma ideia, né? Então devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Número 3, o tópico: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Primeiro, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Gostam do pregador. Os não religiosos não veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, que não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Essa é a visão que os cientistas, filósofos e os esotéricos têm do nosso Senhor Jesus. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original.
É o que eles querem, né? Acreditar. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos, os quatro, que são os Marcos, Mateus, João e Lucas, apresentam o Senhor como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Tá lá em Mateus 4,17, João 13,3, que nós já lemos. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Esse aqui eles não querem. Eles só querem aquele que fala bonito, o pregador, o filósofo. Agora, esse que chama ao arrependimento, a uma nova vida, a uma mudança de vida, que chama para se preparar para morar, esse não é o que eles querem. Tá? Segundo, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o seu Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ficaram extasiados. Ela via que o Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai, João 10:18. Eu quero até ler esse versículo. João 10:18, vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, da CPAD. Se você quiser uma dessa, vai lá na CPAD e compra, você vai gostar. João 10:18, Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Então ele veio para entregar a sua vida no nosso lugar, para a nossa salvação. Esse é o verdadeiro Jesus, que veio diretamente do Pai, recebeu essa autoridade. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Mateus 28, do 18 ao 20, toda autoridade, no versículo 18 principalmente, Jesus falou que foi dada a ele, no céu e na terra. Então isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas é um ensino divino e poderoso. Tá? Assim, nós somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12, todo mundo sabe de cor e salteado, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais poderosa e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos. Ela vai até o âmago do ser humano, né? Ela pode separar alma, juntas e medulas, o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é de Deus, ela vem do alto, ela vem do céu. Então ela é poderosa. Subtópico 3, estamos caminhando para o final. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas ou da escatologia, se você quiser estudar escatologia, vamos começar um módulo agora na FAESP, né? Pelo menos lá no módulo da FAESP Parelheiros, vamos estudar hermenêutica e escatologia. Venha ser aluno do nosso curso bíblico, vai ser uma bênção, tá? Ter você conosco. Então, a doutrina das últimas coisas. O apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Nós vamos ser iguais a Jesus, né? 1 João 3:2. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus agora, aqui, desenvolvendo as beatitudes, as bem-aventuranças
bem-aventuranças ensinadas por Jesus, sendo sal e luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, ou seja, as práticas do reino de Deus. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade, que é ser parecido com Jesus. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo, as aparências e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? É isso que você tem feito? Se você tem feito, que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos no caminho certo. Você se parece com Jesus? Você tem a essência de Jesus? Então, meu amigo, meu irmão, meus parabéns, né? Estamos juntos caminhando para os céus, tá bom? Assim, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Lição número 13, 26 de junho de 2022. Mais uma vez, eu quero te parabenizar por estar conosco nessas 13 aulas do segundo trimestre de 2022, da lição de adultos, né, da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui o seu gostei, diga amém, aleluia, glória a Deus, mostre que você é pentecostal também, e nós nos vemos, permitindo Deus, no próximo trimestre. A paz do Senhor.